Aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, e nós iremos ler os versículos 28 ao versículo de número 31. Marcos, capítulo 12, e os versículos 28 ao 31. Okay. Os irmãos acharam? Diga amém. A palavra, ela nos diz assim: aproximando-se dele um escriba que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo, disse-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Tome o seu assento. Nessa noite, nós vivemos dias que algo acontece com os cristãos. Como você pode se dar bem em algum tipo de situação da vida? É você sabendo o que fazer. Nenhum de nós aqui vamos errar por querer. Eu ainda entendo que quando nós sabemos o caminho, nós não erramos o caminho. Mas muitas vezes nós já achamos que sabemos o caminho, e quando vamos fazer a rota, nós identificamos que nós não sabíamos. E o que tem acontecido atualmente? E aí nós temos que pegar o dia de hoje, esquecendo o dia de ontem, esquecendo também o dia de amanhã, porque não sabemos se vai existir. Hoje vivemos um cristianismo que é fantasioso. Muitos querem atrair pessoas para a igreja com palavras de receba o que você tanto precisa para viver a sua vida. E as pessoas acabam, na necessidade última, acreditando nisso. Se eu for para a igreja, os meus problemas financeiros acabarão, os meus problemas psicológicos acabarão, tudo na minha vida vai se resolver quando eu for até a igreja. Isso não é que é mentira, só que a forma que se coloca é mentirosa. Se coloca de uma forma que você não precisa fazer nada, é só vir para a igreja. Sendo que estar na igreja e não estar em Cristo não muda nada. Estar aqui dentro e não entender o que está fazendo aqui dentro não muda a vida de ninguém. Porque se fosse verdade estar aqui dentro resolvesse, não tinha nenhum cristão falso. Não tinha nenhum cristão aqui dentro mentindo, roubando, enganando. E o que gera tristeza no mundo e decepção não é os cristãos que estão na igreja e são fiéis. É os que estão na igreja, mas eles não são fiéis. É essa a ruptura que existe hoje. E nós temos que, nessa noite, individualmente, olhar para nós e fazer uma escolha de seguir o evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada. Entenda uma coisa: evangelho não é o que eu falo, evangelho é o que está escrito. Evangelho não é o que um homem diz sobre Jesus, evangelho é o que a Bíblia diz sobre Jesus. E nós vivemos um tempo que é mais valioso o que uma pessoa fala do que aquilo que está escrito. João capítulo 15, verso 1, Jesus nos abre os olhos dizendo: olha, existem dois tipos de evangelhos, só que somente um ele é verdadeiro. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. Parece cristão, se veste como cristão, fala como cristão, só que as atitudes, elas não são de cristãos. E nós precisamos nessa noite se recordar desses textos bíblicos e entender que não existe dois evangelhos.
Só existe um evangelho. Eu queria até que você abrisse sua Bíblia comigo num texto famoso, que é João, capítulo 14, e o versículo de número 6, aonde Jesus dá uma declaração para que eu e você nessa noite entenda: evangelho não é o que sai da boca dos homens, mas evangelho é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar muitas pessoas falando sobre Jesus, falando que Jesus é alguma coisa diferente do que está escrito. Por exemplo, se eu pego algum irmão aqui e eu falo: Marco, o seu nome não é Marco, o seu nome é Francesco. Ele vai falar: não, o meu nome é Marco. E eu vou falar: me prove que o seu nome é Marco. Ele pega o seu documento, a carta de identidade, e diz: eu sou Marco. Aí eu falo: não, mas essa carta de identidade pode ser falsa. Não tem outro documento? Tem a têrsera sanitária. Mas qual é o documento que vai provar mesmo que ele é Marcos? É a certidão de nascimento. Lá está escrito que ele é Marco. Então eu posso dizer que ele não é, mas ele é. Se as pessoas dizem que Deus é o que ele não é, elas podem, mas só vai fazer mudança e reverência àquilo que está sendo dito quando o que você falar é igual ao que está escrito. E nós precisamos nessa noite atentar com mais diligência o que nós temos escolhido. Porque, irmãos, eu e você não podemos, está acabando o ano, né? Mas não podemos virar o ano pensando em continuar como estamos. O Senhor espera algo de nós. O Senhor espera que eu e você entenda o que é ser um cristão. Uns pensam que é matar, outros pensam que é apoiar tudo. Existe uma coisa no cristianismo que eu amo, que se chama equilíbrio. Equilíbrio. Não seja santo demais, não seja pecador demais. Seja equilibrado. Tudo sem equilíbrio traz problema. Comer é bom? É maravilhoso. Mas comer demais faz mal. Dormir é bom? É demais. Para alguns irmãos, então. Mas dormir demais é prejudicial. Quando lemos a Bíblia, temos que ter essa ideia na nossa cabeça. E olhando os dias de hoje, tem alguns irmãos que estão tentando provar que a Bíblia está errada. Como assim provar que a Bíblia está errada? Eles praticam tudo que a Bíblia diz que não pode praticar, e quando você fala com eles, fala: não, mas está tudo bem. Eles fazem tudo que Deus disse: não faça. E eles dizem: não, está tudo bem, Deus me ama, eu sou cristão. Mas se você é cristão, por que você não pratica o que o cristianismo exige? Perceba que nós temos essa dificuldade hoje. E a religião cristã é a que mais vê divisão. Você não vê outras religiões tendo divisões como tem a nossa. Você tem, às vezes, numa mesma rua, 5 igrejas, cada uma pregando um tipo de Jesus. Uma igreja diz que pode, outra igreja diz que não pode. Uma igreja diz que pode misturar, outra diz que não pode misturar. Uma diz que pode tocar bateria, outra diz que não pode tocar bateria. Uma pessoa que não conhece Cristo quando chega, fica doido. Eu acredito no quê, gente? Aqui mesmo, se a gente perguntar para cada um de vocês, quem é Jesus? Eu quero seguir Jesus, mas quem é Jesus? Será que quando a pessoa acabar de ouvir todos nós, ela vai falar: eu sei que Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu, ressuscitou, está vivo, breve vem me buscar, deixou o Espírito Santo para me ajudar? Ou será que a pessoa vai dizer: eu não sei o que é não? E na tendência humana, a gente escolhe sempre o caminho mais curto.
Na tendência humana, nós queremos o curso que tenha menos tempo, que entregue o certificado mais rápido e que tenha o salário mais alto. Pela primeira vez na história, está tendo uma redução do QI. O ser humano está menos inteligente. Pela primeira vez na história, o ser humano está tendo a sua inteligência reduzida. Por quê? Porque nós não queremos mais nada que exija tempo e atenção. Nós não queremos mais perder tempo. Mas quando você vai ver, por que não queremos perder tempo lendo o livro? Porque estamos perdendo tempo no TikTok. Porque não queremos perder tempo dentro de uma sala de aula, escutando um professor, ou escutando até mesmo uma pregação, porque estamos perdendo tempo assistindo um filme na Netflix. Perceba que tem dentro dos dias que vivemos uma inércia, uma coisa que parece que a gente não sabe explicar. Por que eu estou vindo todo dia na igreja e eu não mudo? Porque vir à igreja não muda ninguém. O que muda é vir a Cristo. O que muda é entender o que está fazendo aqui. Por exemplo, hoje é um culto de ensino. O que nós deveríamos fazer, irmãos? Após o término desse culto, meditar em tudo o que foi dito. Escrever, se for possível. Como tem essa ferramenta que registra, chegar em casa e assistir de novo, para ver o que foi dito, se faz lógica para a minha vida. Mas nós não fazemos isso. Por isso que temos 30 anos de igreja e não lemos a Bíblia nenhuma vez inteira. Decoramos textos que são decorados pelo mundo e não pelos cristãos. Falamos alguns nomes, às vezes, que alguém fala, isso existe na Bíblia. Falamos da lei de Deus, ninguém sabe o que é a lei de Deus. Acha que é a lei protestante, a lei católica. A lei de Deus se baseia no que o próprio texto que lemos diz. A lei de Deus se baseia no amor. Mas nós vivemos um tempo que temos a impressão de um povo querendo vir à igreja para se justificar. Eu vou à igreja. Mas ir à igreja não mudará a sua vida se você não estiver vivendo e praticando o que você escuta na igreja. E não é a nossa dificuldade, irmãos. E o texto que nós lemos traz algo importante, porque a pergunta foi: qual é o maior mandamento dele? Qual é o maior mandamento? Qual o mandamento que eu devo me apegar, que eu devo ficar nele, atento? Entenda uma coisa, quando nós lemos o que está escrito e ignoramos o que está escrito, nós não estamos ignorando homens, nós estamos ignorando o próprio Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Paulo disse a Timóteo sobre a importância das Escrituras. E ele vai dizer da seguinte forma: quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga espera por mim. Como aqui está aparecendo, irmãos? Então eu vou falar e a gente já lê para ganhar tempo, amém? Perceba o que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qual que é o intuito disso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A ideia de aprender Bíblia não é a gente ficar aqui sendo estrelas, como muitos pensam. A ideia de estudar a Bíblia é para que você esteja pronto e apto para toda boa obra.
Quando Pedro vai falar sobre as Escrituras, ele traz uma informação que a Bíblia não foi escrita por causa da minha e da sua vontade. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso 20. 2 Pedro 1, vamos ler o 20 e o 21, que eu acho que se entende melhor. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ela é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu sempre gosto de ler esse texto porque parece que Deus escreveu a Bíblia só para alguns. Todo mundo se lembra, na história da igreja, que muito antigamente só podia ler a Bíblia no latim. Com essa instrução da igreja, quem era leigo tinha que acreditar no que as pessoas falavam. Mas graças a Deus veio a reforma, veio as traduções, e hoje todos nós temos acesso a ela. E quando ela foi escrita, a ideia é o seguinte: a profecia da Escritura, ela não é de particular interpretação. O texto, ele é um só. O texto tem uma ideia só. É por isso que temos que estudar a Bíblia, para não usar ela fora do que ela quer dizer, fora do objetivo que ela tem. A Bíblia não tem objetivo de te afrontar no sentido de te matar, mas a Bíblia tem o objetivo de falar com você, para te instruir, para que você encontre o caminho da verdade. Mas seja sincero, irmãos. Aí você tem que ser sincero com você. Quantas vezes você se viu sentado numa mesa, com a Bíblia aberta, com um marca-texto na mão, com um dicionário na outra, com um caderno de anotação? Quantas vezes você se viu fazendo isso? Isso vai definir o teu relacionamento com Deus. Porque se você vive de acordo só com o que você ouve, se o que você ouve é verdade, você vai ter um bom proveito. Mas se o que você ouve não é verdadeiro, você não vai crescer. Então nunca leia a Bíblia dizendo: eu acho isso, eu penso isso. Porque a Bíblia não foi escrita para que o Valdomiro a interpretasse do seu modo e do seu jeito. Porque ela não foi escrita pelos homens, mas ela foi escrita pelo próprio Espírito Santo. Homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração não é uma doideira na cabeça que você não sabe o que está fazendo. É uma instrução de uma voz divina dizendo: escreve isso e isso. Agora, por que nós vivemos um tempo que cada um quer ter uma novidade do texto bíblico? Porque isso dá ibope. As pessoas querem shows. As pessoas não querem mais uma palavra para meditar e corrigir os seus erros. As pessoas querem uma palavra que diga: continue como está, do jeito que está, e vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, a culpa não é sua, é a vida. Jogamos tudo para Deus. Nós vamos ter hoje no mundo muitas linhas teológicas de pensamento. Nós vamos ter universalistas que dizem: vai todo mundo para o céu. Nós vamos ter algumas igrejas que dizem que não tem inferno, irmãos. Não existe o inferno. Deus não é tão malvado que vai querer que você passe a vida toda no inferno. Então só tem céu. Quem não for para o céu, deixa de existir e pronto. Existem linhas de pensamentos que agradam a nossa carne. Eu não quero viver no céu mesmo, então para mim está bom. Mas não se iluda nessa noite. Esse evangelho de fábulas, o que é uma fábula? É uma história que fala de algo que não é real. É bonito? É bonito. Encanta? Encanta. Faz chorar? Faz chorar.
É fascinante, mas ela não é verdadeira. E tem muitos irmãos vivendo dentro de um evangelho de mentira. Porque diz que não pode mentir, mas mente. Diz que não pode enganar, mas engana. Diz que tem que ser verdadeiro, mas não é. O que é isso então? É um evangelho de fábulas. Vamos ao culto e fingimos que está tudo bem. Falamos do amor de Deus. Quando saímos da igreja não precisa praticar. Mas é bom saber que essa palavra que nós lemos aqui, ela é a própria palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 22, lá no versículo 19, Jesus, quando ele fala para João sobre o que ia acontecer, ele diz uma coisa que a gente tem que se preocupar. Ai daquele, escute isso aqui, porque se você não prega, mas você é um cristão, você teoricamente também prega com a sua vida. E ele diz o seguinte, não está aqui. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 19. Abra aí sua Bíblia, vamos ler? E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, escute isso aqui, irmãos. Escuta isso daqui, pelo amor de Deus, você que está aqui dentro, você que está aí em casa hoje, pelo amor de Deus. Qualquer que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Perceba o que está acontecendo hoje. Nós estamos tirando o que está escrito ou não estamos? Estamos ou não estamos? Seja sincero. Porque não pode mentir, aqui diz, mas eu minto. Não pode roubar, mas eu roubo. Não pode odiar, mas eu odeio. Não posso deixar de congregar com os irmãos, mas eu abandono a igreja. Não posso deixar de ler a Bíblia, mas eu não leio a minha Bíblia. Não tiramos com palavras, mas tiramos com atitudes. É uma coisa que nós precisamos orar. Não se pode adulterar, mas adultera. Não se pode fazer sexo antes do casamento, mas se faz. Não se pode se separar, mas se separa. É uma bagunça que quem olha de fora diz, eu não sei mais o que está acontecendo. E o mundo está aí mostrando para nós que nós temos que tomar uma atitude. Precisamos tomar uma atitude quanto a isso. Quanto a essa palavra que ela é verdadeira, verdadeira. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, irmãos, não existe dois evangelhos. Mas tem algumas pessoas que ficam tentando colocar no evangelho coisas que não fazem parte dele. E aqui nós vamos ter que ser muito sinceros com os irmãos. Alguns dizem, se colocar um brinco, vai para o inferno. Não vai para o inferno se colocar o brinco. Se não tiver de terno e gravata, não pode pregar. Damos valores às coisas que não estão escritas. Alguns são atrevidos e dizem, quem não dizima vai para o inferno. Não é verdade. Não tem escrito isso. Só que aquele que foi salvo, aquele que entendeu o amor de Deus, ele entende a bênção do dízimo, ele entende a bênção da roupa, ele entende o contexto de tudo, e ele entende que é um mandamento de Deus com promessa, e ele cumpre por gratidão a Deus. Perceba que, de uma forma ou de outra, quem não colabora, peca. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como nós estamos nessa noite, irmãos? Aprendendo? Ou isso daqui para nós também é fatigoso? Ouvir para o culto de ensino é cansativo. Meu Deus, fica só falando, lendo. E eu não tenho paciência, eu queria cantar, eu queria umas profecias. Esse é o mal do tempo que vivemos. As pessoas querem festas mundanas. Hoje eu falava com uma irmã que me fez uma demanda, uma pergunta sobre um assunto.
E eu perguntei para ela, esse assunto teve origem na igreja ou no mundo? E ela falou, no mundo. Eu falei, então você não deveria nem estar perguntando para mim se ele faz parte da igreja. Só que tem igreja hoje que aceita tudo. Se você tiver com seu dízimo em dia, faz o que quiser, anda como quiser. Mas é como Jesus disse, o dízimo com uma vida de pecado, ele não vale nada. O dízimo com uma vida sem amor ao próximo, sem amor a Deus, não vale nada. O evangelho não é um momento, o evangelho é todo um tempo, toda uma vida, toda uma condição. Eu fiz uma pergunta para os jovens e na sala da escola bíblica, quando nós estávamos, e eu repito ela aqui para você pensar como nós estamos sendo uma referência de Jesus. A pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: esse tempo todo que vocês estão na igreja, quantas pessoas vocês trouxeram para Cristo? A resposta foi unânime: nenhuma. Já pensou? É um posicionamento. Eu digo o seguinte: quem não crê em Cristo vai para o inferno. Quem não crê em Cristo não tem vida. E eu não consigo trazer ninguém para Cristo. Por quê? Porque não tenho diferença da minha vida lá fora. Quando a pessoa me olha, ela não sente vontade de ser o que eu sou. Pensamos nessa noite. Como diz os irmãos italianos, facciamo una ricerca, fratelli, in nostri cuori. Facciamo un pensiero vero. Facciamo un pensiero giusto. Sono veramente credente? Sono veramente um cristiano? Sou realmente um filho de Deus? Eu realmente carrego Cristo em mim? Eu creio verdadeiramente que Ele é o Senhor e Salvador. Eu acredito que Ele traz paz, que Ele traz vida. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 7, e o versículo 22. Muitas pessoas vão ter surpresas quando chegarem diante de Jesus. E uma delas, que acontece com todos nós, e eu já falei isso aqui, mas eu repito, eu comprei uma vez um relógio barato, mas ele era esqueci a marca, da Armani, Giorgio Armani, e era bonito, era uma réplica, eles não chamam de falsificado, réplica, mas estava tão barato, irmãos, tão barato, que eu comprei. Quando chegou, o relógio que era assim, né? Ele era pequenininho. Ele era de ouro, em cor dourada. Quando passei o dedo, saiu a cor. E eu falei, meu Deus, que decepção. Aí um amigo falou, mas o preço que você pagou, você queria o quê? E tem muita gente que está olhando para um evangelho falso, está se alegrando com o evangelho falso e está comprando ele. Mas qual é o fim da nossa fé, irmãos? Por que nós estamos aqui? Se você está aqui nessa noite porque você está doente, é um lugar certo, mas não é o fim. Se você está aqui nessa noite porque você quer encontrar caminhos para essa vida melhores profissionalmente, você está certo, mas não é o fim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Nosso cristianismo só tem sentido se eu crer que Cristo está me salvando. E nós vivemos num tempo que não é mais o foco da igreja. Culto de salvação, não tem. Não tem. Tem culto da vitória financeira, culto do empresário, culto do, sei lá, culto de tanta coisa. Nós precisamos nessa noite entender que o fim de estarmos aqui é salvação. O fim, entenda o fim, o resultado final da minha fé qual é? É ser salvo. As pessoas estão aí fora, por quê? Tristes,
Porque não tem salvação, não conhece Jesus. Porque tem tantos jovens se suicidando, porque tem tanto homem se suicidando, mulher se suicidando, porque não tem esperança. E a Bíblia diz: Cristo é a nossa esperança. Mas quando você transforma a fé em 50 mil euros, em 50 mil dólares, quem não tem, o que faz? Quem não consegue ter recursos financeiros, o que faz? Fica triste. Mas quem conhece Jesus entende que o fim da minha fé é a salvação da minha alma, e Ele morreu por mim, perdoou meus pecados e breve vem me buscar. Tem muita gente que vai ter surpresa. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 7 e o versículo de número 22. Mateus capítulo número 7 e o versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? O dia de prestar conta para Deus. O dia de ajustar o que estava escrito com o que foi falado, com o que foi praticado. O dia de dizer para Deus: mas eu não sabia que isso era pecado, Deus. Aí alguém lá no céu vai falar assim: mas está escrito aqui. Não, mas eu nunca li isso. Não, mas você estava no culto um dia e alguém leu. Ah, mas eu não prestei atenção. Mas você disse amém quando acabou a leitura. Irmãos, tudo está ficando registrado. Até o tempo que a gente gasta no TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e tantas redes sociais. Tudo registradinho. Até o Google sabe quanto tempo você passa na internet. Pensa Deus. Aí o texto diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Glória! Hã? Quem está visitando não sabe o que é isso, não vou explicar agora. E em teu nome não fizemos maravilhas? Aí vem uma resposta de Jesus. Vai lá, versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Escute isso: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam pecados. Perceba como brincamos com Deus. E nessa noite, eu quero que a gente saia daqui preocupado com alguma coisa. Entenda uma coisa: não serei salvo porque sou um santo. Não. Serei salvo por uma graça misericordiosa de Deus. Mas eu tenho que entender, e entendendo eu tenho que começar a praticar o que Ele mandou eu praticar. Existe outro texto que também eu gosto dele, ele até foi lido, não sei quando aqui, mas eu acho que ele foi lido. Juízes, capítulo 16 e o versículo 20. Muitas pessoas acham que têm, mas não têm. Muitas pessoas acham que são, mas não são. Todo mundo conhece Sansão. Virou uma história grande. Sansão e Dalila. Quem não conhece a história de Sansão e Dalila? Todo mundo conhece. E Sansão tinha a sua força, não nos seus cabelos, mas num propósito. Entenda isso aqui nessa noite, que você tem que pôr. O chamado, a força não é nas vestes, é no propósito. E ele tinha um propósito: não corte o cabelo. Não fala isso para ninguém. Dalila arma uma cilada, corta o cabelo dele e faz a prova para ver se ele continua forte ou não. E de repente chegou o momento que eu quero ler com vocês. E disse Dalila, ela ali é Dalila, depois vocês leiam lá: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. E disse, olha o que ele vai dizer: sairei ainda esta vez como antes, ok? E me sacudirei, porque ele não sabia. Olha, escuta aqui. Porque ele não sabia
que o Senhor se tinha... Já pensou? É o que eu estou falando. Descumprimos os propósitos de Deus, mas falamos, Deus está comigo. Ignoramos tudo que está escrito na Bíblia, mas dizemos, Deus está comigo. Aí quando chega de repente, na hora de ver se Deus está com você, o texto diz que Sansão não tinha se apercebido que Deus já tinha ido embora. Está sozinho, Sansão. E é o que muitas pessoas estão vivendo dentro de um evangelho de brincadeira. Um evangelho que não muda, que não tem diferenciação. Um evangelho que nós só estamos perdendo tempo aqui, irmãos. Eu convido você nessa noite a abrir seu coração, a abrir sua alma, a pensar, a raciocinar. Porque o texto que nós lemos como base foi o seguinte: qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Se nós vamos no capítulo 10 de Lucas, a pergunta é diferente. Diz o seguinte: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque essa é a demanda, é a pergunta de todo ser humano. Todo mundo, irmãos, crendo ou não crendo, eles se perguntam, para onde vai depois da morte? O que acontece depois da morte? Aqui está escrito. Mas se eu não acredito nisso aqui, se eu não pego isso aqui para mim, todo mundo aqui aceita muitos versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, glória a Deus. Ou não é assim? Todos nós aceitamos com o coração aberto versículos bíblicos que nos ajudam. Agora, quando são versículos dizendo, perdoa o teu irmão, ama teu inimigo, ama Deus, aí nós já paramos. E a pergunta de Jesus foi respondida de forma direta. Olha lá, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. Agora, irmãos, isso aqui, ó, enquanto você não aprender, sua vida vai ser assim, ó, quem não aprende isso, a vida é assim, ó. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, Senhor! Eu estou forte, eu estou fraco, eu vou vencer, eu estou perdendo. Quem não entende isso, Deus nunca é prioridade. Quem não entende isso, qualquer vento lhe tira da presença de Deus. E escute isso daqui porque é importante. Mandamento não se discute, mandamento se cumpre. Mandamentos de Deus, eles não se discutem. Só que é uma ordenância de Deus. Não existe relacionamento com Deus sem amar a Deus. E não tem como amar a Deus se você não conhece a Deus. Pega aqui o Lucas, que eu não conheço muito. Chegou agora, né, Lucas? Se eu morrer hoje, o Lucas vai para casa, vai dormir, tranquilo. Ô, rapaz, o pastor lá morreu, você viu? É. Porque ele me conhece, mas ele ainda não me ama. Porque o amor não é visão, o amor é relacionamento. Não tem como amar a Deus conhecendo informações sobre Deus. Você só vai amar a Deus quando começar a se relacionar com Deus. Como é que eu faço isso? Lendo a sua palavra. Conhecendo a vontade de Deus. Se eu chegar para você e falar, olha, tem uma pessoa que eu conheço, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Você vai falar, parece ser uma pessoa legal. Mas você vai amar essa pessoa? Não. Mas quando você conhece, começa a relacionar com ela, acorda, dorme, almoça, janta, toma café. Você fala, olha, não é que é legal mesmo? Entenda isso hoje. Ou você começa a ter um relacionamento com Deus, ou você sempre vai ser altos e baixos. E o texto diz que o mandamento, a ordem principal é amar a Deus sobre todas as coisas.
Irmãos, e querendo ou não, todos nós somos inimigos de Deus. Por natureza. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. Nós só temos o direito de ir a Deus através de Jesus Cristo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Sabe o que é destituídos? Afastados. Abre um texto aí, por favor. Efésios capítulo 2. Existe uma palavra aqui em Efésios, capítulo de número 2, que a gente teria que lê-la e dar glórias a Deus, agradecer a Jesus Cristo pelo que Ele fez. Efésios, capítulo de número 2. Leiamos do versículo 1 ao 5. Efésios 2. A palavra diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, você é salvo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Porque se nós não estivermos Cristo, todos nós seremos de uma forma tremenda jogados no lago do fogo do inferno. E se falar de Deus que, por que eu tenho que amar Deus? Existe um texto de João que ele diz que antes de você amar a Deus, Ele nos amou primeiro. É muito difícil para nós, nesse tempo, entender um pouco sobre Deus, irmãos. É um mundo relativista. Tudo depende da sua ótica. Para mim, isso não é errado. Para mim, isso não é certo. Isso, aquilo. Tudo é dependendo, tudo é relativo ao tempo, ao momento, à cultura e o caráter. Mas, biblicamente, nós temos que entender uma coisa: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19. Então é o seguinte: se é um mandamento, se é uma ordem divina, todos nós deveríamos estar cumprindo esse mandamento, essa resposta de Deus para nós. E aí a pergunta, ela sempre é uma pergunta geral com respostas individuais. Eu cumpro esse mandamento? Como fazer para ir para o céu? Foi a pergunta de um. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos. Eu não vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou ter salvação? Aqui a gente dá uma... Mas não pode falar quem vai para o céu e quem não vai. Não pode mesmo. Porque você não está no céu para saber quem vai para lá. Só que aqui está escrito que quem não amar a Deus e quem não cumprir os mandamentos, não vai para lá. A gente deveria estar mais preocupado com salvação. Mas esse período, eu não gosto particularmente desse período, que todo mundo se esquece do que é Natal. A gente fala que sabe o que é, mas não sabe não. Está todo aí preocupado com a janta, com o presente. Tem gente que não tem dinheiro, está correndo para dar presente para os outros, porque se não der vai ficar com raiva. Nós falamos que entendemos, mas não entendemos nada, irmãos. Nós falamos que compreendemos o que é o Natal, mas não compreendemos. É preciso hoje, é preciso nessa noite, eu e você, fazer um pensamento sobre o texto bíblico, sobre a palavra. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é prioridade na minha vida. Tem certeza que Ele é prioridade na minha vida? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 14.
Porque você não deve definir isso com base no seu pensamento. Não, pastor, eu amo a Deus e basta. Eu tenho o meu modo de pensar. Jesus deixou escrito a base que prova que você ama a Deus. Existe versículo bíblico que prova se eu, Valdomiro, amo a Deus ou não. Eu amo a Deus. Ama mesmo? Então vamos ver se você ama a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. João, capítulo 14 e o versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor: se me amardes, é uma coisa difícil de ler, não é? Fala a verdade. Se voi me amate, osserverete i miei comandamenti. Se você me ama, olha o que Jesus está falando. Se você, Valdomiro, me ama, você vai fazer atenção aos meus mandamentos. Aqui temos que ser sinceros, irmãos. A gente às vezes está sendo mentiroso com o nosso coração. Eu ainda não te amo, não. Como é que eu faço se eu não te amo ainda? Tenho que viver mais com você. Tenho que conhecer mais você. Fica mais perto de mim. Será que a gente ama a Deus? Será que Ele está em primeiro lugar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus continua falando, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos. E não é só conhecer. Aqueles que têm e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora tem um monte de gente que não cumpre nenhum mandamento. E é cheio de revelação. Não, que Deus falou, que Deus falou. Mas como que Deus falou com você? Se aqui está escrito que Ele só se revela a quem ama Ele. Mas você está me julgando? Não é julgamento. Porque Ele disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E você, se você for sincero, você entende que não está amando ainda. Aí você vai falar o seguinte, eu não estou amando Jesus ainda não. Só estou gostando. Estou na paquera. Tem muito crente aqui que acha que ama, mas não ama não, só está paquerando. Se você tem um cônjuge, uma namorada, e ela fala assim, eu te amo, e ela sai por aí com um monte de gente, ela te ama? Ama ou não ama? Eu acho que ama, irmãos. Ama nada. Homem, quando ama, é fiel. Ou não é? É fiel. Se não ama, não é fiel. Mas se ama, é fiel. Pode aparecer a mulher mais linda do mundo. Ele fala, não, não, não. Sai para lá. O problema nosso é que a gente se ilude. Façamos uma análise. O que você conhece de Deus? Vai lá. Aí você faz sozinho aí. Você diz que ama Ele, hein? Você diz que ama. Quanto tempo você passa com Ele pela semana? Quanto tempo você dedica a Ele? O problema não está em Deus, irmãos. O problema não é Deus, porque Ele continua no seu mesmo lugar, no trono de amor, olhando para nós, falando, e aí? O problema é que nós estamos se deixando levar pelo cansaço do mundo, pela fadiga do mundo, pelas atrações do mundo e pelos pensamentos cristãos do tempo atual. Deus virou açougueiro. Ele só quer o coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo de número 1. O versículo de número 19 ao 22. E aí nós paramos aqui e terminamos na semana que vem, amém? Semana que vem será nosso último culto de ensino do ano de 2022. Aí você se pergunta, quantos cultos de ensino eu fui à igreja esse ano? Você pode não saber, mas eu sei. Depois, se você quiser, você me pergunta. E eu não digo que eu não sei, eu sei mesmo, está anotado. Os irmãos acharam aí? A carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 22.
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Perceba uma coisa, o verdadeiro cristianismo, ele não está baseado em conhecer Bíblia, ele está baseado em praticar a Bíblia. Se você não está praticando ainda, não se desespere, apenas continue na direção. Você precisa só entender. E aqui, como é o último ensino, vai ser esse, deixando de lado esse evangelho frajuto, que é só de frequentar culto, é de vir para a igreja com tristeza, é de estar num culto e não entender o que está fazendo no culto, é de sair, entrar e não ver na sua vida a mudança, não se incomodar. É isso que Deus olha para nós e vê. Faça essa questão dentro do seu coração e medite durante essa semana. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é prioridade na minha vida, sim ou não? Nós continuamos semana que vem, que você possa vir e ouvir a palavra de Deus, amém? Vamos ficar de pé nesse momento.